Beleza. Vamos começar então do começo ali, em ordem alfabética, vamos fazendo as perguntas ali. Andrei, você já estudou, Andrei? Pode responder pelo microfone ou colocar lá. Já, professor. Já? Legal. Uhum. Estudou que capítulo já? Nossa, agora eu não lembro qual é o capítulo, mas eu estudei aqueles negócios dos módulos lá, o oposto. Estudei Legal. também, tipo, mais e menos, aqueles negócios Uhum. finais lá também. Sim, sim, regra do sinal, que é bem importante. Você provavelmente estudou o capítulo 1. Isso aí a gente Ah, o viu. expoente, a base Tá? também, as regras da base. Legal, legal. Tem alguma dúvida nessas coisas aí que já Não. estudou? Tá Uhum. tranquilo? Uhum. Beleza, tá. Aproveitando que o Andrei falou ali, mais alguém já estudou o capítulo 1 ali e teria alguma pergunta? João, Davi, Noan, Rick? Não? Tá, assim, ó, mesmo que não tenha nenhuma pergunta dessa parte aqui, eu vou falar um pouquinho sobre regra do sinal, tá? Porque regra do sinal é um negócio muito importante e muita gente às vezes confunde, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, eu vou pegar um pouquinho aqui do nosso. Aliás, deixa eu transmitir porque eu não estou transmitindo ainda, né? Ali a apresentação, apresentar a janelinha para vocês aqui. Eu vou fazer uma continha de regra de sinal aqui. Beleza. Ó, então vamos lá, deixa eu mostrar para vocês. Regra do sinal, ela funciona da seguinte maneira. Quando a gente tem sinais grudados um no outro. Como assim sinal grudado um no outro? Por exemplo, eu tenho lá uma conta, tá aqui, ó. Opa, escrever, né? Tem que botar o lápis para escrever. Menos 7 mais menos 5. Como é que a gente faz essa conta aqui? Andrei, você quer explicar pra gente como é que faz? Sabe Pode fazer ser. ela? Vai Uhum. lá. Como é Você que faz? teria que fazer pelo menos, tipo, você poderia escolher qual que você quer fazer. Eu ia começar pelos sinais. Isso, muito bem. É, Aqui, menos com menos fica o quê? menos com menos dá mais. Isso, então vai ficar aqui, ó, mais 7. E esse outro aqui, ó, mais com menos fica o quê? Dá menos. Menos, muito bem. Então a gente ficou com essa conta aqui, ó, mais 7 menos 5. Qual que é o resultado? Tá perguntando pra mim ainda? Isso? Ah, bom. Você teria que fazer o mais e o menos. Ia dar Tá, menos e ia ter que fazer 7 mais 5. tá, olha só, quase. Aqui nesse caso, a gente já terminou a regra do sinal, porque a gente só está somando ou subtraindo. Tem 7 menos 5, fica quanto? É... 7 menos 5. 7 menos 5? Isso. 2. 2. Isso. 2. E aqui não é 2 negativo, porque o 7 é maior do que o 5. E ele tem mais quantidade do que o 5. Então, quando eu tirar 5 do 7, vai sobrar 2 positivo. Se fosse ao Uhum. contrário, tá? Outra conta aqui e tivesse lá menos 7 mais 5. Agora sim, quanto que vai ficar? Pra mim ainda. Pra ti ainda. Ia ficar 2 positivo? Negativo, quer dizer. Isso, 2 negativo, tá devendo 2, tá vendo? Então, olha só, é praticamente a mesma conta. Valeu, Andrei, brigadão. É Hum. praticamente a mesma conta, só que tem a diferença de que nessa conta de cima aqui a gente tem o 7 positivo e está sobrando, né, para fazer a subtração, e na outra conta é o contrário. A gente tem o 5 que é positivo, mas quando a gente descontar, ainda vai ficar uma dívida. Vai ficar uma dívida aqui, ó, de menos 2, por isso que fica menos 2. Então aqui tem já duas coisas ao mesmo tempo que são super importantes. A regra do sinal, que o André fez aqui em cima, perfeito, e depois aqui na hora de fazer a conta, a gente tem que pensar que número é maior daqueles dois, e aí no final a gente vai considerar o sinal, tá? Vou fazer mais um exemplo aqui para uma outra pessoa para ver se está ok. Valeu, André. Pode desligar ali o microfone também. Agora deixa eu ver quem está mais com o microfone ali que pode fazer uma continha para gente. O Henrique. O Henrique? Beleza, Henrique. Ó, vou colocar ali para ti uma conta parecida com essa que a gente fez, tá? Ó, mais menos 11 mais 5 menos 8. Tá bom. E aí, como é que a gente faz essa?
Vou fazer a regra do sinal no 11, vai ficar menos E 11. menos 11, muito bem. Mais com mais dá mais, vai ficar mais 5. Isso aí. E mais 8. Mais 8, muito bem. E agora, o que a gente faz? Aí tira o 11, tira 5 do 11. Tá, vou dar uma dica. Tá certo o que tu vai fazer, tá? Só que tem um jeito mais fácil de fazer. Pensa ali, ó, a gente tem 3 números que estão sendo somados. Tem o 5 que é positivo e tem o 8 que é positivo. Que tal a gente somar o 5 com o 8 primeiro? Pode ser? É, dá pra fazer também. Vamos lá, quanto que fica o 8 mais o 5? 13. Isso, 13. Então vai ficar menos 11 e mais 13, né? Mais Ok, e 2. mais 2, exatamente, tá vendo? Ó, fica mais fácil. O caminho que o Henrique ia tomar ali, ó, quer ver? Ó, vou apagar aqui e vou fazer de novo como o Henrique iria fazer. Ó. Ele ia fazer o menos 11 mais 5. Quanto que daria eu li o menos 11 mais 5 se tu fosse falar ali a resposta, Henrique? 16. Dá quanto? 16? Não, peraí, ó. Menos 11 tá. mais 5. Ah, peraí que bugou agora. Tá, olha só, tu tem uma dívida de 11 e você tem 5 reais para pagar. Você pagou os 5 reais. O que aconteceu? Ah, tá, 6. Dá 6. Mas 6 positivo ou negativo? Negativo? Negativo. Então, folha menos 6 mais 8. Agora faz a mesma conta que a gente ia fazer. 8 menos 6 dá 2. Dá o mesmo resultado ali. Então, não faz muita diferença no caminho que escolhe. Tem caminhos que são mais fáceis. Ó, eu indiquei para ele ali o que ficaria mais fácil. Primeiro, ele juntar os que têm sinais iguais. Ali, o 5 mais o 8 vai ficar 13. Porque depois, no final, fica mais fácil a gente fazer 13 menos 11 e sobrar 2. Mas aqui também deu certo. O único erro que poderia ter acontecido foi isso que aconteceu ali. Ó. O Henrique falou 6, mas na verdade é menos 6. E aí, se eu colocasse mais 6 aqui, ia ficar mais 6 mais 8, ia ficar 14. O resultado ia dar errado, tá vendo? Então tem que tomar só cuidado na hora quando a gente está trabalhando com isso daqui, ó, que não é nem regra do sinal, é quando a gente tem dívidas e tem valores ali para pagar, e o que sobra dessas dívidas, o que sobra desses valores é o que vai fazer a coisa acontecer aqui, tá vendo? Então, se eu tinha uma quantidade maior do que eu tinha de dívidas, vai sobrar dinheiro. Se eu tenho mais dívidas do que eu tenho dinheiro, vai sobrar dívidas. Então, só esse cuidadinho que a gente tem que ter ali no final, tá? Fazer mais uma outra pessoa. Valeu, Henrique. Deixa eu colocar mais uma conta aqui, deixa eu ver. Menos 15 mais menos 17 menos 32. Assim, tá. Deixa eu ver. Arthur, você tá por aí? Quer me ajudar? Pode ser. Pode ser? Então vamos lá, Arthur. Como é que eu faço essa? Embaixo vai ficar menos 15. Isso, menos 15. Mais. Tá, olha só, tem menos Não, é 15 menos. e menos 17 17. E o outro ali? mais 32. Isso, muito bem. E agora, o que faz? Agora embaixo fica mais. Não, calma. Tem que somar 15 mais 17. Isso, 15 mais 17 dá quanto? Vou fazer aqui embaixo. 32. Isso, dá 32. Vou fazer aqui só para registrar. 32. Só que esse 32, ele é negativo ou ele é positivo? Positivo. Como? Positivo, porque menos mais menos é igual a mais. Não. Tá, isso funciona quando o sinal está grudado. Esses dois sinais estão grudados, Arthur? Não. Então não é assim que funciona. Tem que pensar o seguinte, ó, eu tenho uma dívida, tenho outra dívida. No final, eu vou ter uma dívida maior ou eu vou ter dinheiro no bolso? Mais dívida, maior. Então vai ser negativo aqui também. Então vai ficar menos 32 mais 32. Menos 32 mais 32 fica quanto? Zero. Zero. Muito bem. Tá vendo? Então, assim, ó, o único cuidado que vocês têm que ter é nessa hora aqui que a gente vai somar dois números. Ah, mas aqui não está aparecendo mais, como o professor está falando. Mas o que a gente está pensando, quando tem dois números negativos, um do lado do outro,
é que a gente está juntando, a gente está literalmente somando. Não tem um sinal de mais aparecendo aqui, mas na nossa cabeça vai rodar um sinal de mais. Porque eu preciso pensar, poxa, eu tenho uma dívida, vamos supor, eu tenho uma conta de água, tenho uma conta de luz. Se eu for juntar as duas, isso não vai ficar com dinheiro no meu bolso. Eu vou acabar perdendo mais dinheiro ainda, né? Porque é duas dívidas. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que juntar essas duas dívidas. Então, eu vou pegar aquele valor, vamos supor, que fosse R$ 100 da conta de água e mais 150 da conta de luz. O que ia acontecer? Ia ficar 100 mais os 150, ia dar 250, só que é 250 negativo. Esse é o valor da minha dívida, que foi exatamente o que a gente fez aqui, ó, tá vendo? Ó? Tem dois números negativos que estão sendo aglomerados, eles estão sendo colocados juntos, e aí ficou uma dívida ainda maior. Ah, mas dívida maior vai ficar positivo? Não, vai ficar um número ainda mais negativo, né? Tá descendo ainda mais a nossa ideia. Então tem que sempre pensar isso, tá? Não é para ligar o piloto automático na regrinha do sinal, porque regrinha do sinal só funciona quando tá grudado, tá vendo? Ó, aqui em cima estava grudado, aqui em cima estava grudado. Então aí a gente aplica a regra do sinal. Um outro exemplo de aplicar a regra do sinal é quando a gente está fazendo multiplicação e divisão. Vamos supor, menos 6 que multiplica mais 7. Agora sim a gente vai aplicar a regra do sinal. Deixa eu ver uma outra pessoa que ainda não falou comigo. O João. O João tá por aí? O João Gabriel? Aqui. Tá. Tô aqui. Vamos lá. Regra do sinal. O que vai ficar aqui? 7 vezes 6 fica quanto? 7 vezes 6? Calma aí. É... 7 vezes 6? Dá 42. 42, tá. Aí só que olha só. Aqui vai ficar positivo ou negativo? Negativo. Por quê? Que o 6 é negativo e o 7 é positivo. 6 mais Isso aí. 7 é menos. Isso aí, fazendo a regra do sinal fica negativo. Muito bem, João. Vamos lá, uma outra pessoa agora. Valeu, João. Vou fazer mais uma aqui, ó. Menos. Pode ser então, vamos lá. Menos 5 com menos 10. Quanto fica e por quê? Fica positivo, fica Exato. 50. Isso, muito bem. Positivo 50, tá? Porque olha só, menos com menos fica mais, e 5 vezes o 10, 50. Fácil essa, hein? Ô, Tá? Jonathan, o Fala. João Pedro falou ali no chat que ele quer. Ah, tá. Beleza. Você consegue ligar o microfone aí, ô João? Para falar um pouquinho? Deixa eu ver aqui. Ah, não dá. Beleza, eu tô na noite, tá. Então, mas eu vou fazer uma conta aqui e aí você responde aqui pra gente, tá? Vou fazer uma de divisão, então, pra ti aqui, ó. Menos 12 dividido por mais 4. Quanto que dá essa, ô, João? Menos 3, exatamente. 3 negativo. Tá? Então, eu poderia colocar aqui, ó, menos 3. E aí foi o lance da regra do sinal, ó. 12 dividido por 4 dá 3, e menos com mais dá menos. Foi, tranquilo. Então, assim, ó, somar, subtrair, multiplicar e dividir, aplica essas regras. O que acontece? Na soma e na subtração, se tiver mais do que um sinal grudado, aí a gente aplica a regra do sinal. Se não tiver sinal grudado, é aquele lance. Pô, eu estou juntando dívida, eu estou juntando uma quantidade que eu tenho. Junta as dívidas, vai dar um valor ali negativo, junta os valores positivos, vai dar um valor positivo, e no final a gente faz uma consideração. Quer ver? Eu vou fazer mais uma conta aqui, grandona, com mais e com menos, para vocês sacarem aqui o que eu estou falando. Ó, vamos supor aqui, tem menos 15 mais menos 16 menos 17 e
mais 18. Pronto, aqui, ó, conta grandona. Fazer regra de sinal nisso aqui tudo, ó. Então, vamos lá, começou aqui, ó, menos com menos, mais com menos, menos com menos, mais com mais. Beleza, então vai ficar aqui, ó, mais 15, menos 16, mais 17 e mais 18. Beleza. Vou juntar só os números que são positivos primeiro, porque aí eu vou organizar. Eu poderia empurrar para lá e para cá para ficar mais fácil da gente visualizar? Eu também gosto de fazer isso, ó. Coloca aqui, ó, menos 16, mais 15, ó. Repara que o sinal ficou grudado com cada um dos números, ó. Eu não troquei aqui, ó. Não ficou menos 15 aqui na frente, tá vendo? Porque, ó, o sinal grudou no 16 e foi junto. Então, aqui, ok. Agora ficou mais organizado. Agora sim. Vou juntar aqui, ó, 17 mais o 18 dá 35, 35 mais o 15 dá 50. Então, essa conta ficou isso aqui, ó, menos 16 mais 50. Ok, menos 16 mais 50 vai ficar 34. E é 34 positivo. Por quê? Porque o 50 é maior do que o 16 e no final a subtração dos dois aqui vai sobrar um número positivo. Beleza, tranquilo, foi. Então, soma e subtração é isso, é praticamente a mesma ideia. Aqui tem que aplicar a regra do sinal. Multiplicação e divisão, aplica a regra do sinal, mas aí o sinal está longe, mas não tem problema, porque é como se no final elas ficassem com os dois sinais grudados aqui e a gente faz a conta normal. E ainda vai ter o lance da potência lá que o Andrei falou. Lembra que o Andrei ali comentou, ainda tem o lance da potência, da base, isso, aquilo. Vamos lembrar um pouquinho disso também, que é legal. Vamos supor aqui que eu tivesse, ó, menos 2 elevado na terceira, eu tenho ainda mais 2 elevado na terceira. No ano passado, a gente já aprendeu potência, e essa de baixo aqui era o que a gente sabia fazer, porque é quando os números eram positivos. Quanto que dá isso daqui, ó, o 2 elevado na terceira? Alguém lembra? 2 elevado na terceira, que é 2 vezes 2 vezes 2. Fica quanto? 6? Pode jogar. Opa, quase. 2 vezes 8, exatamente, porque 2 vezes o 2 vezes o 2. Fica 8, né? Porque 2 vezes 2 é 4, vezes o 2 é 8. Beleza, então ficou 8. Só que, olha só, quando a gente está fazendo isso com a base negativa, o que, que vai acontecer? Eu vou ter que aplicar a regra do sinal, porque ele vai ficar trocando de sinal todo o tempo aqui quando a gente vai fazer a multiplicação. Quer ver? Ó? Quando eu multiplicar a primeira vez aqui, ó, vai ficar mais 4. Se eu multiplicar de novo aqui, ó, vai ser por menos 2. E aí, menos 2 vezes o 4, positivo, vai ficar menos 8. Então, o que, que aconteceu? Quando a gente tem uma base que é negativa e o sinal aliás, o expoente é ímpar, a gente vai ver que o resultado... Alguém falou alguma coisa aqui? O que foi? Levantou a mão, não vi? Não, porque eu queria tá. saber, tipo, por que o 3 fica lá em cima? O 3 ele denomina quantas vezes vai ser o 2? Isso, exatamente. O 3 denomina a quantidade de vezes que o 2 vai aparecer. Então, aqui, ó, essa aqui é o nosso expoente, aqui é a nossa base. Então, o 3 serve para dizer quantas vezes aparece o 2. Vou pegar mais um exemplo aqui para ti, tá? Vamos supor que eu tivesse aqui, ó, menos 3 elevado na quarta. Isso é o quê? Menos 3 vezes. Menos 3 vezes. Igual a menos 12. Opa, não é menos 12 não, cara. Não é 3 vezes o 4. Vai ser 3 vezes o 3, vezes o 3, vezes o 3. Ó, 3 vezes o 3 dá 9. Vezes o 3, 27. Vezes o 3, 81. Isso aqui é 81. Aí tem que fazer a Esse regra deu do grande. sinal. Hã? Esse deu bem grande. Sim, deu bem grande. Quanto maior for o nosso expoente aqui, ó, maior vai ser o nosso resultado, porque, em geral, ele cresce muito rápido. A única que não vai acontecer isso é quando a gente tem base 1, mas base 1 quase não tem graça. Tipo, vai ser 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Vai sempre manter a mesma coisa, né? Então, aqui, ó, negativo com negativo fica positivo. Esse positivo com esse negativo aqui vai ficar negativo. E aí, negativo desses três aqui com esse negativo vai ficar positivo. Então, aqui o resultado é mais 81, tá? Então, a gente também viu isso aqui lá no começo do ano, tá?
Capítulo 1, regra do sinal. Todo mundo lembrou? Tem alguma dúvida? Porque assim, ó, isso é muito, muito, muito importante, tá, pessoal? Porque quando a gente vai trabalhar com a equação ali, esse lance do sinal negativo faz toda a diferença na hora de fazer a conta. Noah, tem alguma dúvida aí quanto a essa parte? Quer fazer um exercício? Eu tenho uma dúvida. Deixa o Noah falar ali, vai lá. Fala, Noah. Entendi bastante, tá? Tá, tranquilo? Fala lá, Arthur, então. E quando for tipo um número vezes zero? Boa pergunta. Um número vezes zero, o que vocês acham que acontece? Vamos supor aqui, ó, Fica menos zero? 5 fica zero, né? Porque, tipo, o E vezes um zero, vai dar o mesmo número? o vezes um vai dar o mesmo número. Ó. Então, vamos supor, quando eu multiplico por zero, ele vai para o zero, isso se chama o elemento nulo na multiplicação, né? Ele vai acabar anulando o negócio. E, vamos supor, se eu multiplico pelo número 1, vai acabar continuando sendo o mesmo número. Então, aqui ó, vai ficar menos 7. Pronto. Tá vendo? É bem fácil, assim, esse lance de multiplicar por zero e multiplicar por um é o mais fácil que tem, porque praticamente não faz nada, né? Tipo, quando é multiplicado por zero, tudo vira zero, e quando é multiplicado por um, é só repetir o mesmo número, é bem tranquilo, tá? Então, o capítulo 1, assim, ó, é bom vocês fazerem exercícios lá do capítulo 1, porque é um capítulo que é fundamental para esse ano, tá? Tipo, quando a gente vai trabalhar ali com equação, sem entender o capítulo 1, fica bem difícil de vocês conseguirem fazer equação de uma maneira mais tranquila, tá? Eu lembro do Andrei também ter falado uma outra coisa, que era o lance do módulo, o lance do oposto. Todo mundo sabe o que é módulo e o que é oposto, né? Vamos supor, módulo de um número, você tem aqui, ó, menos o 15, o módulo, que é essas duas barrinhas retas, o resultado disso aqui, ó, vai ser 15. É literalmente só tirar o sinal, tá vendo? Eu tirei o sinal e ele ficou. Não é inverte, é tirar o sinal, tá? Porque o oposto é outra coisa. Quer ver? Então vamos supor, se eu tivesse aqui, ó, módulo de mais 19. Resultado disso é 19, tá vendo? Fica só o número. A gente pega só o resultado da quantidade que ele tem do número, tá vendo? Vai acabar ficando positivo, né? Porque a quantidade de uma coisa é sempre positiva, a menos que a gente trabalhe com coisas fictícias como dinheiro ou outras coisas, mas em geral, a ideia é que módulo fica só a quantidade que a gente tinha. Então, beleza, módulo é tirar o sinal, ele fica só o valor, a quantidade daquele número, tá? Ele sempre vai ser positivo? Sempre vai ser positivo. Então, módulo sempre vai resultar numa coisa positiva, porque é a quantidade, é quantas coisas que a gente tem daquilo, tá? Então, beleza, módulo sempre positivo. Já o oposto, quando eu peço assim, ó, qual que é o oposto de menos 21? O oposto de menos 21, mais 21, tá vendo? Troca o sinal. E, por favor, quando for falar de oposto, não coloquem igual, porque menos 21 não é igual a mais 21. Tá vendo? Quando eu falo do oposto, é como se eu estivesse colocando um sinal na frente de negativo. É isso daqui, ó. Qual é o oposto? É isso daqui, ó. Tá vendo? Aparece um negativo ali na frente, que é para fazer a operação assim, ó. Pega o número que é ao contrário do menos 21. Então é menos 21. Aí sim vai ficar mais 21. Tá vendo? O oposto nada mais é do que colocar mais um sinal na frente do número. Então, se eu coloco mais um sinal de negativo ali na frente do número, ele vai ficar positivo. Se eu coloco um sinal de negativo na frente de um número positivo, o que vai acontecer? Quando eu faço a regra do sinal aqui, ó, menos com mais, ficou menos. Tá vendo? Então, o oposto de mais 15 é menos 15. O oposto de menos 21 é mais 21, tá vendo? Porque eu botei um sinal aqui na frente, aí aplicou a regra do sinal e ficou negativo. Beleza, então o oposto é literalmente trocar o sinal. Módulo vai ser tirar o sinal, vai ficar só o valor do número. Beleza. Isso é tudo que aparece ali no capítulo 1, tá, gente? Capítulo 1 é basicamente isso. Aí vai aparecer regra de sinal, aparece soma, aparece subtração, alguns problemas envolvendo soma e subtração ali, envolvendo a ideia de número negativo. E é basicamente isso, tá, gente? E aí acabou. O capítulo 1 é isso. É treinar, fazer exercício, lembrar do que é uma coisa. Aparece também ali no começo do capítulo, aliás, no finalzinho do capítulo
Aparece um pouquinho sobre sequências, assim, mas é bem pouquinho, é bem simples. Ele começa a falar ali o que é sequência, o que é sequência recursiva, mas ele nem dá as regras como aparece lá no nosso capítulo 4, que aí é o lance quando aparece de fato ali a sequência, quando a gente começa a estudar um pouquinho mais a fundo, e quase nem aparece, é bem mais simples do que aparece lá no capítulo 4, tá? E aí a gente vai para o capítulo 2. No capítulo 2 é um pouco do que a gente já viu no ano passado, tá? Na verdade, um pouco não, é bastante do que a gente já viu no ano passado, porque ele fala de novo de múltiplos, de divisores e fala um pouquinho de fração, tá? Quem já estudou o capítulo 2? Quem já chegou no capítulo 2 já estudou ali? Eu sei que o Andrei já estudou um pouquinho do capítulo 2, Andrei? Sim, não? Já um pouquinho. Tá, beleza. Quem mais ali? Arthur, já deu uma olhada no capítulo 2? Sim. Tá, Davi, já mexeu no capítulo 2, sim ou não, Davi? Eu ainda não. Tá, beleza. Mas é legal dar uma olhada, tá? Porque isso, principalmente o capítulo 2, é bastante revisão do ano passado, tá? Não é uma coisa não é novidade para vocês. Inclusive, eu falei isso bastante quando a gente estava fazendo o capítulo 2, porque é um negócio bem fácil. João Gabriel, já olhou, sim ou não? Capítulo 2, não. Tá. O Calone ali, já deu uma olhada no capítulo 2? Já estudou? Eu nem perguntei também, ele não faltou sim ou não? Tá, beleza. Noan, já deu uma estudada ali no capítulo 2? Sim. Tá. Tem alguma dúvida ali, que é alguma coisa que quer perguntar? Vocês lembram certinho como é que não é? Eu não tenho dúvida do capítulo 2. Ah, quer perguntar? Não tenho dúvida. Ah, não tem dúvida, tá. Eu já ia perguntar para Fabiola também, mas eu acho que não precisa perguntar, né, Fabiola? Tá, Henrique, lá. Dúvida do capítulo 2. Acho que não. Tá, mas eu vou falar algumas coisinhas, mesmo vocês não tendo dúvida, porque é bom para vocês lembrarem, tá? Olha só, o capítulo 2 ele começa falando de múltiplos e divisores, tá? Então ele dá aqui uma lembrada. Isso aqui é bem, eu acho que o sexto capítulo do livro do ano passado. O que é múltiplo, o que é divisor, e aí ele começa lembrando, tá, quem que são os múltiplos, vamos supor? Os múltiplos do 5. Vai ser o 0, o 5, o 10, o 15, o 20, e assim vai indo, tá vendo? Eles vão andando de 5 em 5. Uma coisa importante sobre os múltiplos é que eles são infinitos. Outra coisa importante sobre os múltiplos é que eles começam do zero. Múltiplo sempre começa do zero, tá? Isso é um erro bem comum do pessoal. Na hora de coloque os 5 primeiros múltiplos, começa do 5 ou começa do 10. Ah, mas o zero não é múltiplo do 5. Claro que é. 0 vezes o 5, 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. Tá vendo? Começa aqui no zero, tá? Então, o primeiro múltiplo sempre vai ser o zero. Repetindo, o primeiro múltiplo é sempre o zero de qualquer número, tá? Vamos supor, eu vou pegar os múltiplos de 11. Quem que são os múltiplos de 11? 0, 11, 22, 33, e assim vai indo. Infinitos múltiplos e começa do zero. Beleza, então múltiplos é um negócio bem simples, né? Tipo, é lembrar da tabuada. O que foi ali? Deixa eu ver. Quem levantou a mão ali? O que foi? Alguma coisa? Só uma coisa. Quantos números do múltiplo a gente tem que botar na prova? Até os pontinhos. Quantos eu pedi? Entendeu? Normalmente eu vou dizer assim, ó, ou 5, ou 4, ou 3, mas aí aparece, eu vou dizer quantos precisa colocar. Mas em geral, normalmente eu coloco uns 4, 5 ali, já boto reticência, mas é bem simples, tá? Mas normalmente eu vou anotar quantos são, ou quais são, ou perguntando se um número é múltiplo de outro ou não, tá? E para verificar se é múltiplo, a gente pega e divide e vê se o resto é zero, tá? Isso é bem simples também, isso a gente já viu no ano passado. Então, múltiplos é isso. Diferente dos múltiplos, a gente vai ter os divisores. Os divisores é um pouquinho mais fácil, porque eles são finitos. Vamos supor, quem que são os divisores do 6? Vai ser o 1, o 2, o 3 e o 6.
são as pessoas ali, são os caras, né? Ó, os números que vão dividir o 6 e vão deixar resto 0 na divisão, tá vendo? Ó, 6 dividido por 1 dá 6, deixa resto 0. 6 dividido por 2 dá 3, deixa resto 0. 6 dividido por 3 dá 2, deixa resto 0. E 6 dividido por 6 dá 1, deixa resto 0 também. E aí, uma outra coisa legal sobre os divisores é que eles sempre vão aparecer aos pares. Então, quando eu fizer aqui, ó, 1 vezes o 6, dá 6. 2 vezes o 3, também dá 6. Então, significa que os divisores sempre vão ter duplinhas, mesmo quando a gente tiver números que parecem que não tem dupla. Quer ver? Ó, vamos supor, quem que são os divisores? Opa, escrevi errado aqui. Divisores do 25. Os divisores do 25 vão ser o 1, o 5 e o 25. Ah, mas então o professor mentiu pra gente aí, ó. Como é que eu vou fazer dupla com 3? Não. Aí o que acontece? É aquele aluno que diz, professor, posso fazer sozinho? Pode. Então aqui, ó, 5 vezes o 5 é 25, né? Porque 5 vezes o 5 dá 25. Então vão ter alguns números que o próprio número vezes ele vai ficar o resultado que a gente tem aqui. Então, o 5 é um divisor do 25 e 5 vezes o 5 também dá 25, tá? Então, mas ele sempre aparece aos pares. Mesmo esse cara aqui, ó, que parece que tem um só, mas é ele vezes ele mesmo. Então, é uma dupla para conseguir formar o 25. Isso acontece com outros números também. Ó, por exemplo, 47, deixa eu ver mais quem. O 81 não, 81 tem mais divisores. 121 também é um outro número que só tem um divisor aqui no meio, né? Vai ser o 1, o 11 e o 121. Aí 11 vezes o 11 dá 121. Beleza, então divisores é isso. E uma característica diferente é que os divisores têm uma quantidade finita, quer dizer, termina. Os múltiplos, não, os múltiplos são infinitos. Só vai ter um cara aqui nos múltiplos e um cara nos divisores que, ao contrário, vai ser apenas um múltiplo e infinitos divisores. O único número que só tem um múltiplo é o 0. Porque 0 vezes qualquer coisa vai dar 0. 0 vezes 5, 0. 0 vezes 1.494, 0. Tá vendo? Sempre vai para o 0. Então, o que acontece? O 0 só tem um múltiplo. Já nos divisores, olha só o que acontece. Quais são os números que dividem o 0 e deixam o resto 0? O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e qualquer número. Por quê? Porque olha só, se eu fizer isso daqui, ó, pensa, 0 dividido para 15 pessoas vai dar 0 e deixa o resto 0. E se ele é um número que dá para dividir o outro aqui, tem que deixar resto 0 aqui no final. E, ó, de fato, 15 deixa resto 0. Vou pegar outro número. 22, 0, dividido para 22 pessoas. Vai dar 0 para cada pessoa e deixa resto 0. Opa, então o 22 também divide o 0. Tá vendo? Então, vários números aqui, ó, todos os números naturais menos o 0 vão ser divisores do 0. Então, todos esses caras vão dividir o 0. Beleza. Então, o 0 é a única anomalia, o único número que é diferente dos demais na hora dos divisores e dos múltiplos. Múltiplos são infinitos, menos o 0, que só tem um múltiplo. Divisores são finitos, menos o 0, que tem infinitos divisores. Beleza, isso é só um detalhezinho para a gente lembrar. Aí, tem o lance do processo de achar o mínimo múltiplo comum e achar o divisor comum, que a gente já viu no ano passado, que era através da decomposição em fatores primos. Como é que funciona isso? Primeiro, eu tenho que lembrar o que é número primo. Número primo é aquele número que só é divisível por 1 e por ele mesmo. Eu vou colocar aqui os primeiros primos só para a gente lembrar. Ó. É o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17 e o 19. Tem mais? Sim, tem infinitos, mas eu vou deixar só esses primeiros aqui, que já é suficiente para a gente fazer um bocado de coisa, tá? Então, eu vou pegar e vou tentar fazer o processo da fatoração em primos
a decomposição em primos de vários números que a gente vai colocar aqui. Então, vamos supor, eu vou colocar o número 40 e vou fazer a decomposição em primos desse cara. Como assim decomposição em primos? Significa que eu vou pegar e vou tentar dividir o 40 só por esses números que estão aparecendo aqui. Então, vamos começar. Então, eu vou dividir primeiro por 2, porque é o primeiro primo que aparece ali. Dá o resultado, o resto zero? Sim, vai dar. Então, 40 dividido por 2 dá 20, ok. Será que ainda dá para dividir por 2? Sim, ainda vai dar para dividir por 2. Ó. Então, vai dar 10. Eu vou conseguir dividir por 2 de novo e vai dar 5. Olha só o que aconteceu aqui. Ó. Se eu tentar dividir por 2, não vai dar certo, porque vai dar resto 1. Aí, eu passo para o próximo primo. Qual é o próximo primo? É o 3. Aí, eu vou tentar dividir por 3. Ó. 3 ou 5 é divisível por 3? Não é, porque quando eu dividir, o resto vai ficar resto 2 e a divisão não é exata. Vou para o próximo primo. Opa, o 5. 5 divide o 5? Sim. O 5 vai dividir o 5 e vai me deixar resto 1. Ok, quando chega no 1 aqui embaixo do lado esquerdo, significa que a conta acabou. Mas a conta acabou, mas eu ainda não dei a resposta. Qual que é a resposta disso aqui? Vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes o 5. Tá vendo? Ó, são esses 2 que apareceram aqui, vezes o 5 que apareceu. Se eu multiplicar 2 vezes 2 vezes 2 vezes o 5, vai dar 40. Quer ver? Ó? 2 vezes o 2 dá 4, vezes o 2 dá 8, e vezes o 5 vai ficar 40. 5 vezes o 8 é 40. Realmente o resultado está correto. Só que aqui é a nossa resposta, a nossa fatoração, a nossa decomposição em primos do 40 vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes o 5. Ou se eu escrever do modo simplificado, vai ser 2 na terceira vezes o 5, tá? Em geral, eu também não vou colocar o x aqui como sendo a multiplicação. Eu já falei para vocês que eu sempre vou usar o pontinho para não confundir com o x das nossas equações, tá? Beleza, essa aqui foi a decomposição do 40. Eu vou fazer mais uma, tá? Vou fazer do 50, então, agora. Bem parecido ali, ó, 50. Dá para dividir por 2? Dá. Fica 25. O 25, será que eu divido por 2? Não, não dá certo. Será que eu divido por 3? O 25 aparece na tabuada do 3? Não. Então, eu vou passar para o próximo número, 5. Dá para dividir por 5? Sim, vai dar, porque o 25 está na tabuada do 5. O resultado é 5. Aí eu vou pensar, eu vou dividir de novo por 5? Aliás, eu preciso voltar para o 2, né, para o próximo número aqui? Não, se eu já passei pelo 2, eu posso continuar a partir daqui e sempre tentar repetir o próximo número ou um número maior do que ele. Então, aqui eu vou tentar repetir o 5. O 5 dá para fazer por 5. O resto fica... Aliás, o resto não, o resultado fica 1 aqui embaixo, e a fatoração do 50 vai ser 2 vezes o 5 vezes o 5. Ou se eu escrever no modo simplificado, vai ser 2 vezes 5 ao quadrado. Se eu fizer a multiplicação aqui, ó, 2 vezes o 5 dá 10, e 10 vezes o 5 dá 50. O resultado está correto mesmo, a gente fez a fatoração de forma correta. Tá, a gente está aqui, ó, já vai dar 10 e 8, a gente vai fazer um intervalinho ali até as 10 e 20, e a gente, isso, sempre números inteiros ali, tá, Andrei? Na verdade, sempre números naturais. Vamos fazer um intervalinho agora, e a gente volta às 10 e 20, tá? Vou pausar aqui a nossa gravação e voltamos às 10 e 20.